País do futebol? Podemos dizer que para nós, brasileiros, o futebol é como que uma expressão de nossa identidade. Ao olharmos para o começo do nosso país, pouco tempo depois da independência de Portugal, a grande maioria do povo, carecia de instrução, começava a ver neste esporte uma forma de entretenimento de fácil acesso, que precisa de pouca estrutura para sua prática e que tem poder de chegar a pessoas miscigenadas, diferentes, ao mesmo tempo, isso num país formado em sua maioria por pessoas de culturas descendentes de vários países do globo terrestre. Por conta da dominância que a seleção brasileira teve logo no início da oficialização do esporte, que no Brasil aconteceu por volta de 1930, o país acabou ganhando 3 vezes a Copa em 10 edições. O brasileiro tomou este time, este esporte, como identidade. Podíamos olhar e nos identificarmos com aqueles nossos compatriotas conquistando o mundo, fazendo uma coisa que qualquer pessoa poderia ter acesso, visto que, como era um país ainda em fraldas, não tínhamos uma coisa que poderia ser chamada de nossa. Portanto, a dominância que a seleção brasileira teve naquela época inicial foi um modo, talvez, de adquirirmos a nossa identidade como nação. Assim, com aquele passado tão glorioso, com grandes jogadores em nossa história, principalmente aqueles com quem podemos nos identificarmos mais, como aqueles jogadores que saíram das condições mais humildes e relacionáveis com a maior parte do povo brasileiro, que têm origens muito humildes, saíram do país para virarem heróis internacionais, e acabaram por conquistar o mundo com uma coisa que está entranhada em cada brasileiro. Identificamos a nossa história com o esporte, afinal, somos a nação que mais conquistou mundiais ao longo da história, ganhando assim o apelido de País do Futebol, apesar de que este amor pela seleção canarinha tenha diminuído nos anos recentes, por causa dos maus resultados obtidos e daquele fiasco em 2014. Por conta de um passado tão vencedor no esporte, o brasileiro ficou mal acostumado, achando que apenas pelo favoritismo do passado e o peso da camisa, sairíamos vencedores em toda e qualquer competição, fazendo assim que olhemos para aqueles que não venceram nada como descartáveis e fracassados. Se tomarmos como exemplo as 2 primeiras divisões do futebol nacional, ambas estão no top 10 das que mais demitem técnicos ao redor do mundo, ao ponto de a entidade responsável pela organização do esporte no país ter de criar uma regra, para que os times não tivessem mais que 2 técnicos durante uma temporada. Mas nunca levamos em conta que só isso não serve para vencer, portanto, não nos passa pela cabeça que o resultado pode ter sido até justo. Mas, fora do mundo do esporte, em especial do futebol que está em nosso íntimo, em nossa história como brasileiros, deveríamos ter em mente que nem sempre se trata apenas de ganhar ou sair vitorioso em todas as situações. Lembremos que o país já existia antes da chegada do futebol. Analisemos, portanto, como começou o nosso país. Antes do nome de País do Futebol, lembremos que este solo em que pisamos também já foi chamado de Terra de Santa Cruz. O primeiro ato público no momento do descobrimento do Brasil foi uma Santa Missa. As nossas raízes estão ligadas antes a Nosso Senhor Jesus Cristo do que ao futebol, mas ao longo dos anos acabamos trocando este por aquele, deixamos que o futebol se tornasse a nossa identidade e não Jesus Cristo. Assim, a sociedade se assemelha muito à cultura futebolística, tornando descartáveis aqueles que não nos dão o resultado que nós esperamos. Olhando para essa situação com um olhar mais espiritual, através do ensinamento de Santa Teresa do Menino Jesus, devemos entender que cada pessoa, que cada alma tem seu lugar na história, sendo diretamente querida por Deus, sendo ela de uma utilidade visível a todos ou não. Se olharmos ao nosso fim último, que é a eterna bem-aventurança, onde nos reuniremos com nosso Senhor para sempre, seguindo os ensinamentos dos santos doutores, seremos felizes por completo, pois cada um receberá a felicidade que for capaz de receber. Isso fica melhor ilustrado para nós, naquele episódio do Êxodo, na chuva do maná. Eis o que o Senhor ordenou, cada um colha dele quanto baste para seu alimento, tomai um gomor por cabeça, conforme o número das pessoas que habitam em cada tenda. Os filhos de Israel assim fizeram, e apanharam uns mais, outros menos. Mediram-no por um gomor, e verificaram que, nem o que havia juntado mais tinha maior quantidade, nem o que tinha colhido menos, encontrava de menos, cada um tinha apanhado quanto podia comer. Êxodo 16, 16-18. Assumindo realmente a nossa pertença a Jesus Cristo,
Portanto, devemos ter em mente que não é literalmente necessário que sejamos os maiores em tudo, ou até que sejamos os maiores vencedores. Devemos nos lembrar e considerar que, diferentemente dos homens, com essa cultura descartável de hoje, como um pai se compadece dos seus filhos, assim se compadece o Senhor dos que o temem, porque ele sabe bem de que somos formados. Lembra-se de que somos pó, Salmo 102, 13 e 14, conhece a nossa fragilidade, a nossa miséria, mas não desiste de nós nem por um momento, pois eu amei-te, continua o Senhor, com amor eterno, por isso, mantive o meu favor para contigo. Jeremias 31,3. Aquele que faz novas todas as coisas, nos pede uma conversão de mentalidade. O Senhor quer se aproveitar de todo o nosso ser e transformar-nos em uma criatura nova, usando daquilo que somos para sua maior glória. É o que podemos perceber, ao olharmos com atenção a vida de alguns santos, com seu maior exemplo talvez em São Paulo. O Senhor não exigiu dele que deixasse toda a sua história para aderir à causa do Evangelho, mas usou dela, para que a Boa Nova fosse anunciada. Aquele São Paulo que fez-se tudo para todos, para, por todas as formas, salvar alguns. Primeira carta aos Coríntios 9,22. Usando aquilo que lhe era próprio, se colocou a serviço do Senhor com aquilo que tinha. Nosso Senhor quer ainda agir desta maneira com todos nós, mas precisa também de nossa colaboração. São Paulo nos lembra em sua primeira carta aos Coríntios: não sabeis que os que correm no estádio, correm, sim, todos, mas um só é que alcança o prêmio? Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. Todos os competidores de tudo se abstêm, e fazem-no para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para obter uma coroa incorruptível. Quanto a mim, corro, não como aventura, combato, não como quem açoita o ar, mas castigo o meu corpo e reduzo-o à escravidão, para que não suceda que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha a ser eliminado. Primeira carta aos Coríntios 9, 24, 27. Não devemos deixar de lado que, antes de ser o país do futebol, somos a terra de Santa Cruz. Olhando para esta passagem de São Paulo, a seu exemplo, devemos correr atrás daquele prêmio incorruptível, tendo em mente também que este prêmio, que no nosso caso, é a salvação de nossa alma para a eternidade, não está reservado apenas ao vencedor da corrida, mas para aquele que perseverar até o fim. Confira Mateus 24,13. Quando, em uma de suas disputas com os fariseus, sobre se seria lícito dar ou não dar o tributo a César, Nosso Senhor os rebate, perguntando de quem é a inscrição da moeda, ao que respondem ser de César. Jesus, então, responde: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22,21. Ao que ficaram admirados e saíram. Olhemos um tanto mais atentamente as palavras de Jesus. Poderia surgir a pergunta: por que dar a Deus o que é de Deus? Não estávamos falando sobre o tributo a César. Como naquela vez em que os fariseus o interrogaram sobre o matrimônio, Jesus os remete ao princípio. Confira. Mateus 19,8. Portanto, ao olharmos também nesse caso ao princípio, vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Confira. Gênesis 1,26. É mais um apelo que o Senhor nos faz à conversão, mais uma vez nos quer atrair a si, pois quer que, como entregamos o tributo a César, nos entreguemos também àquele de quem somos imagem. Nosso Senhor nos ensina novamente no Evangelho de Mateus, dizendo-nos: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões perfuram as paredes e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os consomem, e onde os ladrões não perfuram as paredes nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Capítulo 6,19, 21. Deixemo-nos, portanto, modelar pelo Senhor, deixemos que Ele mude nossa história, não nos vangloriando de coisas que perecem e apodrecem com o tempo, não nos vangloriando de coisas que, embora pareçam importantes, e ao examiná-las mais a fundo, na verdade são nada diante do Senhor, a quem devemos todo o nosso ser. Tenhamos a coragem de admitir, como Santa Teresa d'Ávila, como ela o fez em uma de suas famosas orações, que Deus não muda, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa.
Deseja as coisas celestes, que sempre duram, ama-o como merece. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta.